o objetivo desse vídeo é ajudar no entendimento da tabela verdade, do uso da tabela verdade, né? Principalmente para a conjunção composta P e Q, P ou Q, não P. E também sobre equivalência de proposições. Então, nós sabemos que uma proposição assume somente dois valores. Ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa, né? Ela não assume os dois valores ao mesmo tempo. A proposição composta do tipo P e Q, tá vendo esse conectivo aqui, esse símbolo aqui, a gente lê I, P e Q, é verdade somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, se as duas proposições aqui são verdadeiras, a proposição composta P e Q é verdadeira. Se pelo menos uma é falsa, ou se ambas são falsas, essa proposição torna-se falsa. A proposição P assume dois valores. Pode assumir dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A proposição Q também pode assumir dois valores, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Duas possibilidades vezes duas possibilidades formam quatro possibilidades, ou quatro valores, que são as seguintes combinações: P é verdadeira e Q é verdadeira, P é verdadeira e Q é falsa, P é falsa e Q é verdadeira, ou P é falsa e Q falsa. Então, nós podemos construir a seguinte tabela: P e Q, né, coloquei P, coloquei Q, e aqui a composta P e Q. P verdadeira, Q verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, falsa, falsa. Estão todas as configurações possíveis para P e Q. Essa proposição aqui é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, a tabela verdade vai ficar assim. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso, falso e falso dá falso, tá? Então, essa é a tabela verdade para a proposição composta P e Q. Essa proposição é dita ser do tipo conjunção, tá? É aquela ideia de interseção de conjuntos. Pode pensar assim: ela acontece quando ambas acontecem. Aqui nós vamos fazer a tabela verdade para a negação de uma proposição. Nós temos que lembrar o seguinte: é esse símbolo aqui, ó, ele representa não, ele representa a palavra não. Então, se a proposição é P, ele representa não P. A negação é sempre, o valor lógico dela é sempre ao contrário da proposição que ela está negando. Então, se o valor da proposição for verdadeira, a negação é falsa. Se o valor da proposição for falsa, a negação é verdadeira. Uma outra proposição importante de estudar, proposição composta, é a proposição do tipo disjunção, P ou Q. A proposição P ou Q é verdadeira quando pelo menos uma das proposições são verdadeiras, ou é verdadeira, né? Então, olha, ambas são verdadeiras. Então, a proposição P ou Q é verdadeira. P é verdadeiro, Q é falso. Então, a proposição P ou Q é verdadeira. P é falsa, Q é verdadeira. Então, a proposição P ou Q continua sendo verdadeira. Agora, como ambas aqui são falsas, a proposição P ou Q é falsa. Então, a única hora que a proposição P ou Q é falsa é quando ambas são falsas. Já vamos fazer aqui uma aplicação do que nós estudamos acima. Equivalência lógica. Duas proposições são ditas logicamente equivalentes quando têm os mesmos valores verdades em todos os casos possíveis. Tá vendo? Então, elas são logicamente equivalentes quando têm o mesmo valor, os mesmos, né, valores verdades em todos os casos possíveis. Quando elas são equivalentes, a gente usa esse símbolo aqui para representar a palavra equivalente. Proposição P equivalente à proposição Q. Então, aqui um exemplo. Nós queremos mostrar que a proposição não P e Q e a proposição não P ou não Q são equivalentes. Nós queremos mostrar que essas duas proposições aqui, ó, são equivalentes.
Então, a tabela verdade para a proposição P e Q está aqui, ó. V e V, V e F, FV, FF. A ordem aqui não muda nada, gente. Tem gente que gosta de começar com FF aqui, FV aqui, V e F aqui e VV aqui, não tem problema nenhum. A ordem que você vai colocar aqui dentro não tem problema, desde que apareçam as 4 possibilidades. A proposição P e Q nós fizemos acima, né? Então, V e V dá V, V e F dá F, FV dá F, FF dá F, né? Porque é o símbolo I. Agora vamos... Então, essa proposição P e Q aqui, ó, está aqui. Agora vamos representar a negação, não P e Q. Então, todos os lugares que P e Q for verdadeira, não P e Q será falsa. Então, P e Q aqui foi verdadeira, na negação vai aparecer falsa. P e Q falsa, a negação será verdadeira. Aqui ela apareceu falsa, a negação verdadeira. Aqui apareceu falsa, a negação verdadeira. Agora vamos olhar para a proposição não P. Olha, onde P for verdadeiro, não P vai resultar falso. Então, aqui, P é verdadeiro, não P é falso. P é verdadeiro, não P é falso. P é falso, não P é verdadeira. P é falso, não P é verdadeira. Vamos olhar agora para a proposição não Q. Olha, da mesma forma, onde Q for verdadeiro, não Q resulta falso. Onde Q for falso, não Q resulta verdadeiro. Lembrando que a negação tem sempre o valor lógico oposto da proposição original. Então, verdadeiro resulta falso, falso resulta verdadeiro, verdadeiro resulta falso, falso resulta verdadeiro. Agora vamos olhar para a proposição não P ou não Q. Devemos lembrar que a proposição não P ou não Q, ela é verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições aqui forem verdadeiras. A única forma dessa proposição composta não P ou não Q ser falsa é quando ambas forem falsas. Então, observe, não P e não Q, ambas são falsas aqui, ó, então resulta valor lógico falso. No restante aqui, ó, existe pelo menos um caso onde pelo menos uma delas são verdadeiras. Então, F ou V resulta V, V ou F resulta V, V ou V resulta V. Agora vamos observar aqui, todos os resultados aqui, ó, né, como todos os valores verdades dessa proposição aqui, ó, são iguais a todos os valores verdades desta proposição aqui, ó, nós temos que essas proposições são equivalentes. Então está provado que a proposição não P e Q e não P ou Q são proposições equivalentes.